Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. E na manhã deste domingo a gente vai falar um pouquinho sobre doenças infecciosas e esse período de inverno que está aí. Para tanto, a gente está recebendo aqui o médico infectologista Alex Freitas. Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos em casa. E além do doutor Alex, a gente convidou uma colega aqui da casa, a diretora do SBT, Angélica Freitas, para nos ajudar nos questionamentos do doutor Alex. Bem-vinda, Angélica. Bom dia, Patrick. Obrigada pelo convite. Bom dia, doutor. Bom dia a todo mundo aí de casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui nosso médico Alex Freitas, nosso amigo. Bem-vindo, doutor Alex. Obrigado, Patrick. Sempre às ordens aqui. Que bom, vamos contar com a sua presença. E para nos ajudar nesse bate-papo, a gente convidou a nossa colega Angélica Freitas, aqui do SBT. Bom dia, Angélica. Bom dia, Patrick. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando aí sobre essas doenças, né, que estão se proliferando cada vez mais. Certo. E tem também as famosas doenças da moda. Né, que a gente vai falar Sempre tem uma doença. sobre elas aqui, que tem anualmente tem uma doença que nos preocupa, doutor Alex. Então eu já vou até começar. Vamos lá. Perguntando cadê a chikungunya, né? Que foi o grande tema do ano passado, né? As mulheres com medo de engravidar, quem engravidou queria sair do país, com medo do chikungunya, mosquito. da zika, do mosquito. O que mudou de lá para cá no panorama? Por que a gente está ouvindo falar menos de chikungunya? Eu acho que, em primeiro lugar, o momento a época do ano. Mudou, né? Isso, o período do ano. Então a doença, ela se manifesta principalmente durante o período chuvoso. Então a gente está praticamente começando o período chuvoso, pelo menos no inverno amazônico, e o mosquito da dengue, ele precisa da dengue, que também transmite chikungunya, zika, etc., ele precisa de quê? De calor e de água, né? E essa combinação, justamente, calor e água, a gente tem demais aqui. E no verão, mesmo fora da Amazônia, no sul e no sudeste, essa combinação de calor e água, ela é fundamental para a proliferação dos ovinhos do mosquito da dengue. Como a gente está só começando, talvez a gente escute a falar um pouquinho ainda, infelizmente, daqui a alguns meses, né? Semanas, meses. Então a doença ela não foi erradicada, né, doutor? Não foi erradicada. Ainda existe. A outra situação, além da questão sazonal, é o fato de, claro, as pessoas tomaram mais conhecimento da situação e elas estão tomando mais cuidado com água acumulada nos quintais, nos jardins, nas calhas, etc. As medidas preventivas que tanto foram batidas aqui nas outras vezes. É falar isso, porque também quando passa o período, né, Angélica, a gente tende a relaxar um pouquinho. Então, as medidas que a gente tomou no ano passado, que foram tão batidas, de você cuidar do seu e também ficar de olho no vizinho também, fazer com que o vizinho também cuide, elas continuam tão necessárias quanto no ano anterior. Eu acho que elas foram importantes, deram resultados, os resultados estão aí. Cadê a chikungunya? Cadê a zika? Cadê a dengue? Né? Eu acho que uma das coisas foi isso aí, as pessoas tomaram seus cuidados e o período de chuva está chegando, né? Certo. O período de chuva está chegando. Pode dizer que houve uma diminuição, então? Sim, isso é comprovado? Houve, é comprovado. Estatisticamente, os números, eles desabaram. Então, justamente, tem a questão sazonal e a questão dos cuidados individuais e coletivos também. Isso tudo fez com que os números caíssem absurdamente. Muito bom isso aí. Nós tivemos um período de verão também que foi bem rigoroso, né? Foi. Você não viu uma gota d'água caindo do céu. Isso é ruim. Então, Como eu disse, eles precisam de água, né? Os mosquitos precisam de água para que haja proliferação. Então, nós sofremos um pouquinho com as outras doenças que são as ligadas ao verão, mas Exatamente. Por esse lado nós tivemos aí uma paz e ouvimos menos sobre essa questão todas aí. Mas ainda continuando nesse quesito, doutor, sobre chikungunya e outras doenças que têm a ver com a Aedes, por que a dificuldade tão grande em se comprovar
né, a doença, eu lembro bem, né, Angélica, que ano passado a gente bateu muito nisso, casos suspeitos, e é tão angustiante você tratar um caso apenas como suspeito e nunca conseguir ter uma certeza de que aquilo realmente é chikungunya ou outras doenças. Por que a gente tem uma dificuldade tão grande de ter um resultado mais... um tempo mais razoável, uma agilidade maior, né, nesse processo? É fácil responder isso aí. Em primeiro lugar, essas doenças, chikungunya, dengue, zika, entre outras viroses, elas têm uma manifestação muito semelhante. Então, no olhômetro, como se diz, clinicamente, você não tem condição de fechar o diagnóstico de certeza. Elas se parecem muito. A zika, ela pode dar um pouquinho mais de conjuntivite. A chikungunya, ela dá um pouquinho mais de artralgia, que é a dor articular, né, nas juntas, as famosas dores nas juntas. A dengue dá mais manifestação de pele. Isso no geral, mas de certeza, para você fechar o diagnóstico, você precisa da questão laboratorial, dos exames laboratoriais. E aí é que está o nosso calcanhar de Aquiles, porque as instituições de saúde, principalmente nos rincões do Brasil, eles não estão preparados para os exames básicos, quanto mais esses exames aí, que são exames que não são nem sofisticados, mas infelizmente a população são restritos, né? Exatamente, a população não tem acesso, são restritos e a população... Aqui no Pará, acho que só Belém, né, que tem essa capacidade. Só Belém que tem para confirmar, que é o Instituto Evandro Chagas, o Laboratório Central em Belém, né, do serviço público me refiro. Claro, as instituições particulares, algumas já têm capacidade de realizar, mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar, nem todo mundo tem plano de saúde. Só para o nosso telespectador também entender, como é que acontece aqui em Marabá, por exemplo, vou para o serviço público, quero saber se eu estou com alguma dessas doenças. O exame é levado para Belém? Sim. Se você quiser uma confirmação do diagnóstico de dengue, de chikungunya, de zika vírus, a amostra é coletada em Marabá, essa amostra é encaminhada para Belém, aí vai para o Laboratório Central, o Evandro Chagas, e depois de algum tempo é que a gente tem acesso aos exames. Na verdade, isso demora quanto tempo, mais ou menos? Uns 90 dias. Nossa. Doutor, só para complementar a pergunta da Angélica, por que a gente está insistindo nesse ponto? Porque a gente sabe que o tempo também joga contra, né? Sim. Ou seja, quanto mais tempo você está exposto à doença, provavelmente é o período mais rigoroso da doença, é que quando se dão até mortes, né? Sim. Por isso a nossa preocupação é nesse caso. Mas mesmo nos casos que exigem essa comprovação laboratorial, e é enviado para Belém, no nosso caso, né, nós que somos do interior do Pará, já pode-se iniciar o tratamento? Sim. Só com base na suspeita? Os profissionais eles são orientados a iniciarem uma medida terapêutica específica, ou para aquele caso, mesmo sem os resultados dos exames. A gente aprendeu a lidar com essa situação. Então você primeiro trata, depois é que vem o resultado do exame, e aí vem a surpresa que é ou que não é. Infelizmente tem sido assim o modus operandi de quem trabalha no interior, principalmente no serviço público. Mas, a propósito, não sei se felizmente ou infelizmente, essas doenças, zika, chikungunya e dengue, elas não têm um medicamento específico, um remédio X que combata uma delas. São medidas gerais, remédio para dor, remédio para febre, remédio para vômito, algumas medidas que você não deve utilizar para não precipitar fenômenos hemorrágicos, principalmente na dengue, por exemplo. Aquela história, não usar anti-inflamatório, AS, etc., corticoide enquanto tiver suspeita dessas doenças. Certo. Então, felizmente ou infelizmente, não sei, as medidas são inespecíficas. Hidratação, analgesia, remédio para febre, para dor e por aí vai. Doutor, certo. Agora há pouco o senhor citou uma doença que de dezembro para cá, né, Patrick, tem sido muito comentada, que é a conjuntivite, né? E é uma doença que ela é recorrente. O senhor pode explicar um pouco para a gente, porque assim, o mosquito o senhor já explicou, e a conjuntivite, que é um vírus, como é que ela se dá, essa epidemia de conjuntivite que a gente tem visto que assolou Marabá nos últimos meses? Perfeito, A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, que é uma parte do globo ocular, e ela pode ter várias causas. Pode ter causa viral, pode ter causa bacteriana e química também. Alguns produtos que você proporciona uma inflamação no olho pode dar uma conjuntivite. Mas no caso de Marabá, nesse episódio que ocorreu e está ocorrendo ainda nas últimas semanas, foi diagnosticado pelos oftalmologistas um surto de conjuntivite viral. Também não tem um tratamento específico. Geralmente os vírus, né, eles não necessitam de um tratamento, aliás, não existem tratamentos específicos para os vírus. Já para as bactérias é necessário entrar com antibióticos. Então, antibiótico serve para bactérias e vírus você não adianta usar antibióticos. Mas enfim, então esse surto que ocorreu de conjuntivite viral, por ser uma doença altamente contagiosa, tomou conta da cidade. Então, quem é que não esfrega a mão no olho
não coça os olhos involuntariamente, depois aperta a mão de um amigo, pega na maçaneta de uma porta, tecla um teclado de computador, mouse, celular, troca dinheiro, é muito fácil. Então você tem que estar sempre lavando as mãos com água e sabão ou álcool gel para tentar evitar essa proliferação. Infelizmente não tivemos tanto êxito nessa prevenção. Na viral, a melhor saída realmente é prevenir. Exato, caso pegue, aguardar mesmo o período para a doença. Ela tem um período também, né, que se manifesta. Tem um período de manifestação e ela tem um período de evolução natural da doença. Ela vai evoluir alguns dias. É bom que que o paciente procure o oftalmologista, no caso de conjuntivite, porque alguns casos evoluem com ulceração, outras complicações. Né? Como toda doença. No geral, elas têm uma manifestação X, já esperada para aquela situação, e tem aquela pessoa ou outra que vai complicar mais do que a população em geral, ou complicar menos, talvez. A conjuntivite viral é caso para a pessoa faltar no trabalho, por exemplo? É por ela ser altamente contagiosa. Primeiro que é irritativo, você não consegue se concentrar, a depender da atividade, você não consegue trabalhar, né? Imagina você com conjuntivite aqui no seu programa, né? É complicado. Sem falar no fato da contaminação dos colegas, né? A Angélica pegaria, eu pegaria, todos pegariam aqui no estúdio. Então, você contribui para que realmente se prolifere, né? Sim. Aquela doença. Então, é motivo, sim, de afastamento do trabalho. Ok. Doutor, já mudando um pouquinho, acho que a Angélica está respondida? Sim, com certeza. Ainda em relação ao inverno, a gente tem um histórico aqui na cidade de alagamentos, né, enchente. Não tivemos nos últimos 2 anos, até porque também o inverno não foi tão rigoroso nos últimos anos, mas a tendência é que agora a gente volte a ter a cota de 10 metros, né, a partir de quando 10 metros acima do nível normal, é quando a gente começa a ter pessoas desabrigadas aqui em Marabá. Para muita gente, né, assim como neve, né, lá nos Estados Unidos e outros locais, esse tipo de fenômenos naturais são tidos como, né, divertimento, né, deixa eu brincar aqui dentro da água, como se fosse um grande piscinão. Verdade. E a gente sabe que não é assim que funciona também. Há os cuidados a se ter numa época dessa, uma época de enchente, de alagamentos. O que as pessoas devem atentar caso isso venha acontecer e por que é um perigo? Muitas doenças são veiculadas, são transmitidas através da água de chuva, das enxurradas, das enchentes, etc. Dentre elas, a gente poderia citar aqui a leptospirose, que é a famosa doença transmitida pela urina do rato. A gente poderia citar aqui também a cólera, que é uma doença transmitida através de fezes de pessoas, claro, doentes desse problema, que as fezes vão para o esgoto e o esgoto, uma vez alagado, né, pela chuva, pelo excesso de chuva, ele vai ser eliminado nas ruas, né? Tanto que é muito comum a ocorrência de cólera em áreas que são menos urbanizadas, exato, né, que tem menos saneamento. Exato, exatamente. A gente tem um problema de saneamento aqui que não é exatamente, né, a gente tem um problema, né, de saneamento que a gente não tem uma cobertura do saneamento de 100% da cidade, da população marabaense. A gente tem esse problema aqui. Então, é sim possível pegar uma doença que é transmitida através do esgotamento sanitário ou pela falta dele. Então, eu citei cólera, leptospirose, poderia dizer hepatite A também, que é transmitida dessa forma. Então, essas enchentes, elas levam água suja para os lugares, para as casas de algumas pessoas que moram próximo de locais onde, sabidamente, vai ter enchente. E essa água suja, ela pode contaminar as pessoas. E uma vez, claro, contaminada, ela pode adoecer daquele problema e aí vem as suas complicações, né? Leptospirose, por exemplo, é uma doença... Fatal, né? É uma doença que pode ser fatal. Ela via de regra, ela tem a manifestação de icterícia, que é o amarelo no olho, dores musculares, principalmente na batata da perna, febre, dores no corpo, de um modo geral. Se não diagnosticado e tratado, é muito rápido para a pessoa morrer. Exatamente. Né? Aí a pessoa tem que procurar assistência. Se não diagnosticado a tempo e corretamente, você pode evoluir até para uma situação de óbito. E o que é que as pessoas devem fazer para evitar, né? Respondendo a sua pergunta. Claro, se você puder evitar situação de alagamento, de enchente, claro, tem umas coisas que São Pedro aí, a gente não tem como comandar.
mas as questões de você viver sempre ali na margem de um lugar que vai alagar e na oportunidade da temporada, já sabe o que vai acontecer, né? Não coloca a água, os pés, né, na água suja, usa bota, né, usa água filtrada ou fervida, porque a pessoa às vezes se deixa utilizar pela água do rio, sem filtração nenhuma, sem preparo nenhum para poder deixar as crianças consumir. Brincarem não deixar as também, crianças né? brincarem no... As crianças acham maravilhoso, né? As crianças... Faz um bote ali. Exato. Os inocentes sempre estão sofrendo. Então, os hospitais ficam lotados de crianças com esse problema, justamente porque elas não têm noção. E os pais nem sempre estão atentos Doutor, qual é o cuidado. papel da vacina nesse momento? Porque assim, eu também como mãe, em algumas situações, já tive minhas filhas imunizadas, digamos assim, por algumas vacinas. Vou lhe dar o exemplo, por exemplo, do rotavírus. Sim. E mesmo assim, a criança contraiu a doença. E muitas vezes a gente pensa que a criança está imunizada, e eu queria que o senhor esclarecesse um pouco isso, que às vezes vira um mito, né? A vacina, ela de fato, ela previne ou ela imuniza totalmente? Toda vacina, ela tem a pretensão, obviamente, de imunizar, de proteger aquela pessoa contra aquela doença a qual ela se propõe a imunizar, a proteger. Sim. Mas existe um percentual, um delay aí, um percentual de pessoas que mesmo tomando a vacina, elas não vão conseguir se imunizar 100%. Uma outra questão é a variação, mutação de algumas cepas de vírus, alguns tipos de vírus, ou até mesmo de bactérias. Exemplo, hepatite B, né? É uma doença infecto-contagiosa, transmitida através do contato sexual e através do sangue. Se você toma vacina contra a hepatite B, em tese, 95% das pessoas vão estar protegidas de fato contra essa doença. 5%, portanto, mesmo tomando corretamente a vacina, eles não vão estar imunizados. Corre o risco. Corre o risco de pegar a doença mesmo tomando a vacina. Isso é uma coisa classicamente prevista nos livros, etc. Então é bom que se diga isso até para o paciente. Mas é um percentual relativamente pequeno, né? Eu posso arriscar e dizer que é pequeno, mesmo 5%. E mesmo esse percentual de 5% de pessoas que não vão conseguir se imunizar contra a hepatite B, estou dando um exemplo só da hepatite B, por exemplo, né? Ele tem a chance de depois, no segundo momento, tomar vamos dizer assim, repetir o esquema, e essa pessoa que, considerada 5% das pessoas, né, que tomaram a vacina e não se imunizaram, ele tomando um novo esquema, ele vai, 60% deles eles vão conseguir se proteger. 100%. Vão chegar aos 100%. E ainda assim, repare a conta que eu fiz, ainda assim, 40% desses 5% eles não vão conseguir se proteger de uma vez por todas contra a hepatite B. Só para citar o exemplo, né? Então, você citou uma situação aqui de quem tomou a vacina e ainda assim adoeceu. Geralmente, a vacina tem essa questão. E ainda tem uma outra situação que é importante frisar. Muitas vezes a pessoa toma vacina contra a catapora e adoece da catapora. Mas, mesmo que você adoeça daquele problema, você falou do rotavírus, da catapora, etc., mesmo que ele adoeça, a manifestação vai ser mais branda do que se ele não tivesse tomado dose alguma. Eu escuto uma coisa muito comum, não sei se você já ouviu, Patrick, ou se já aconteceu com você, mas a gente toma às vezes vacina para gripe e logo em seguida a gente gripa, né? É um fenômeno meio disso que ele engraçado, tá falando, né? Aquela história do antígeno, né? É verdade. Gente, eu vou interromper vocês um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida com esse papo muito bom aqui no Observadores, na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui o experiente médico infectologista Alex Freitas, agradecer novamente pela presença aqui conosco, e está aqui participando desse bate-papo a nossa colega Angélica Freitas, aqui da TV Correio SBT, nos ajudando nos questionamentos ao médico, e eu já deixo então a palavra com a Angélica, que ela já tem uma situação aqui para ele colocar, doutor, que tem muitas mães se preocupam com isso. Exatamente, o Patrick, é um questionamento de mãe mesmo, doutor. Eu queria saber do senhor sua opinião, porque alguns colégios, algumas escolas avaliam
que até uma certa idade a criança precisa estar dentro da sala de aula num ambiente sem o ar-condicionado, né? A alegação é que até uma certa idade, geralmente 4, 5 anos, a criança ainda tem pouca imunidade, né? Então, o ideal é que ficaria dentro de uma sala de aula sem o ar-condicionado para evitar que proliferassem algumas doenças. Como mãe, eu lhe digo que os filhos acabam voltando, né, com doenças, é inevitável, né? A partir do momento que a criança entra na escola, Patrick, há trocas, né, aí de compartilhamento com outras crianças e volta, e a gente ainda tem que considerar o calor de Marabá, né? Eu sinto muito isso como mãe, queria lhe fazer a sua pergunta, qual é a avaliação em relação a isso? Veja bem, eu acho que no contexto marabaense, justamente muito calor, etc., você colocar uma sala de aula sem ar-condicionado é complicado. Concordo em parte com a escola quando diz que o ambiente arejado é mais saudável, etc. Tudo bem, um ambiente com janelas abertas, sem ar-condicionado, mas a temperatura tinha que estar pelo menos amena. E não aquele caldeirão que é uma sala de aula. Que a gente conhece muito bem em Marabá, né? Então, se você está numa sala de aula com ar-condicionado e você faz a manutenção do seu equipamento de refrigeração, a contaminação diminui muito, se não for anulada, com essas medidas preventivas em relação ao ar-condicionado. Então não é uma regra. Não é uma regra. Vale aí o bom senso. Vale aí o bom senso, exatamente. Agora, independentemente de você lavar seu ar-condicionado todo santo dia, você tomar essa medida extrema, que não é todo dia que se lava ar-condicionado, a criança com uma determinada doença, ela vai transmitir para a coleguinha da escola, né, da aula, porque ela vai estar com o nariz escorrendo, com secreção, ela vai estar com a conjuntivite, com a catapora, sei lá o que, e a criança que está ali do lado, ela vai brincar, vai pegar o compartilhamento, como você falou, ele vai transmitir a doença. Não é o ar-condicionado ou não que vai ditar isso, exato, né, doutor? Não é o ar-condicionado, E eu queria também que o senhor desvendasse se é um mito ou não, mas eu ouço muito como mãe também, uma história de que até os 4 anos a criança contrai muitas doenças, inclusive respiratórias, e que após os 4 anos a criança já ganha uma certa imunidade. Isso é mito ou é verdade? Eu diria que é verdade, porque realmente o sistema imunológico da criança, ele não está completamente formado até essa idade. Então, até lá, essas experiências, esses contatos, etc., eles podem ser até fatais, né? Imagina uma criança que tem contato com determinada doença X e ele entra em contato e pode adoecer e pode evoluir de uma forma nefasta. Claro que nem todas as doenças vai ter essa evolução, mas via de regra, sim, é culpa do sistema imunológico que não está bem estabelecido ainda. Daí a necessidade da vacinação desde o nascimento, né? O aleitamento materno é uma forma de você proteger de algumas doenças, enfim, então não é mito, é verdade, as crianças pequenas são mais frágeis e elas precisam de proteção, né? Alimentos saudáveis, o carinho da mãe, do pai, dos irmãos, a boa convivência, um ambiente saudável, a higienização e limpeza e, claro, as vacinas também. Perfeito. Doutor, só para encerrar esse tema, com certeza o que a Angélica falou, muitas mães se colocaram nesse exemplo, e só para encerrar essa colocação dela, é obrigação do pai que já tem alguma desconfiança de que o filho está com alguma doença, já automaticamente não deixar o filho comparecer às aulas para não ter esse tipo de compartilhamento? Sim, se ele já teve uma suspeita de um médico, de um profissional, ou se ele já reconheceu uma doença, exemplo, catapora, meningite, né, uma hepatite A, por exemplo, ele deve tirar a criança da escola, ele não deve deixar a criança frequentar a escola naquele período. Está amplamente justificado. Está amplamente justificado. Então, seguramente a criança vai transmitir a doença para outras crianças, vai virar um surto, a escola vai paralisar as atividades, vai gerar um Deus nos acuda por conta dessa situação. E eu vou até além na pergunta do Patrick. A escola ou um estabelecimento comercial, por exemplo, como um parque de diversões, uma brinquedoteca, pode recusar receber uma criança doente? Boa pergunta. É uma questão mais... É uma questão nem médica aí, mas eu diria que ela deve recomendar que a criança fique em casa, né? Ela deve recomendar que a criança fique em casa. E com certeza os outros pais vão apoiar
E o pai que tiver bom senso, o pai da criança doente, ele também vai reconhecer que não é um momento bom para a criança doente estar na escola. Primeiro porque a criança doente precisa se recuperar. E faz parte do tratamento o repouso. Atenção dos pais também. Atenção dos pais, o repouso. Né? A professora, ela não tem condição de cuidar da aula e ficar verificando temperaturazinha de menino, dando remédio, etc. Então, ali não é um lugar para criança doente. Ali é um lugar para criança ávida por conhecimento, precisa aprender alguma coisa. A criança está doente, o pai tem que ter o bom senso de subtrair a criança da escola e os diretores, os professores, os orientadores da mesma forma. Certo. Eu vou colocar algumas imagens na tela aqui, doutor, algumas tabelas para a gente conversar sobre algumas doenças. Né? No caso de vocês, do seu e da Angélica, vocês podem verificar aqui na frente, tem uma tela para vocês. Aqui um esqueminha, né, sobre orientações sobre como vacinar, né? Quem pode vacinar? Crianças, febre amarela, tá? O tema é febre amarela, que no ano passado era chikungunya e a zika. E o grande tema desse ano é a doença de plantão, é a febre amarela. A doença do plantão é a febre amarela. Então, quem pode vacinar? Crianças menores de 9 meses, adultos de 60 anos ou mais, gestantes e mulheres que estejam amamentando crianças menores de 6 meses, pacientes com imunodeficiência por tratamento ou doença e pessoas com alergia ao ovo. Esses são os que não devem tomar vacina. Que não devem tomar vacina. Isso. Mas só que o problema, o grande problema no momento que eu vejo é a falta de vacina para cobrir toda essa população que a gente tem. Por que eternamente essa confusão da falta de vacina? Falta de programação do governo, né? Então, esse problema não foi hoje que aconteceu. Se vocês forem fazer uma análise aí retrospectiva, nessa mesma época, ano passado, em Minas Gerais, estava morrendo paciente, morrendo gente, né, por causa disso. Rio de Janeiro também. Então, eu acho que, vou além de 2017, vou lá mais para trás, talvez os serviços públicos eles não tivessem o cuidado de proporcionar cobertura vacinal adequada para as suas populações, antes mesmo de tudo tem uma causa. Né? Então, se você deixa de fazer uma coisa hoje, amanhã você vai ter o resultado. Então, a gente está colhendo os frutos do passado. Né? Nós, que eu me refiro, população, mas os grandes responsáveis, no meu entendimento, claro, é a população também, mas o próprio governo que deve orientar. Certo. Eu estou vendo aqui na nossa tabela, né, viajantes devem administrar a dose pelo menos 10 dias antes de viajar. Eu estava lembrando de um amigo, Angélica, que estava nos citando sobre uma viagem que ele fez aos Estados Unidos ou ao Canadá, se eu não me engano, e quase ele foi obrigado a voltar porque ele não estava com a sua... Ou seja, para te ver como alguns países são extremamente rigorosos quanto à entrada de pessoas, mesmo para um passeio inocente, né, uma viagem turística, você é cobrado em relação à tua carteira de vacinal. Não vamos além. Eu acho que com esse surto aí de febre amarela que está acontecendo, nessa minha viagem recente agora de férias, a gente teve que ir por São Paulo e a gente precisou tomar a vacina de febre amarela. Eles não deixaram no aeroporto a gente embarcar sem a vacina da febre amarela. Então, eu acho que, não sei o que acontece, doutor, se lá para o sul o negócio está mais forte, mas a gente não conseguiu embarcar. Eu só queria destacar porque, às vezes, muita gente toma esse rigor como uma coisa chata, né? Chatice. Exatamente, mas E eu acho que não é tão bobeira assim, né? A razão é a seguinte, se você tomar uma vacina hoje, ela não vai ter o efeito amanhã. Ela precisa de um tempo para que haja a estimulação do sistema imunológico, para que aquele sistema imunológico, que são as nossas defesas, são as defesas do corpo, a gente chama de sistema imunológico, para que o sistema imunológico possa produzir as famosas defesas contra aquela doença. Sim. Então, não toma a vacina agora e já estou pronto para enfrentar a doença. Não é assim que funciona. A gente toma a vacina agora e daqui a 10 dias, 15 dias, você está pronto para enfrentar uma doença. Então, daí a necessidade de você se vacinar 10 dias antes. Né? Aí você vai entrar num lugar de área endêmica, quer seja no Brasil ou fora do Brasil, e você tem que estar preparado. E digo mais, às vezes o país, né, que está esperando você lá, ou o estado que está esperando você lá, ele tem receio de que você, vindo de uma área endêmica, possa transmitir o problema. Você chega, embarca sem sintoma nenhum, mas você já está com a doença no seu corpo, é o famoso período de incubação, que é aquele período entre o início, a picada do inseto, por exemplo, e a manifestação da doença propriamente dita. Certo. Entre aqui e aqui, ou seja, entre a picada do inseto, citando o exemplo de uma doença que é transmitida através do inseto, por exemplo, e o início dos sintomas, a gente chama isso de período de incubação. Esse período de incubação você não sente absolutamente nada, mas já é capaz
de transmitir se tiver um mosquito capaz de promover, um vetor capaz de promover essa transmissão. E você viaja tranquilo, quando você chega lá no destino, aí começam os sintomas. E aí você pode transmitir para aquela população de destino lá, no estado ou no país, o problema que você está exportando para eles. Daí, as pessoas acharem chato, as pessoas acharem isso um excesso, uma burocracia, mas não, é um cuidado que a gente tem que ter antes. E não adianta você fazer depois, já diz a vovozinha, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Correto. Vou jogar mais uma tabela aqui, Cadu, por favor. Tá, aqui 35 casos de contaminação, essa tabela é recente, tá? Certo. Ela está atualizada, são 35 casos de contaminação confirmados no país, 6 foram registrados em 2018, 20 pessoas morreram da doença no período e estados com casos confirmados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, é onde a gente está vendo mais essa ocorrência, né? Agora eu entendi, Patrick, por que eles pediram vacina. Exatamente. Mas o que eu queria perguntar em relação a essa tabela, doutor, porque o pomo da discórdia está sendo a questão do fracionamento da vacina, né? É correto isso? É efetivo? Então, o que o governo, por exemplo, de São Paulo decidiu fazer? Vacinar mais gente, né? Aumentar essa cobertura, fracionando, né? Dividindo a dose e conseguir uma cobertura vacinal maior num curto espaço de tempo. Está correto isso? Como funciona? O governo, com essa medida, ele conseguiu resolver 2 problemas. A questão do custo, porque, obviamente, a vacina, na sua íntegra, ela tem um custo X e ela fracionada, ela dividida, ela tem um custo bem menor. Sim. E já vai a questão econômica aí. Você já economizou dinheiro que você diminui a quantidade de vacina. E você tem a questão também de poder alcançar mais pessoas, vacinar mais gente. Então, ele resolveu 2 problemas com uma medida só. Mas o que interessa, no final das contas, é a proteção. A proteção, que essa é a sua pergunta, ela é efetiva, tanto da vacina fracionada quanto na vacina integral, normal, chamemos assim. Sim, ela é efetiva, mas ela tem uma perna curta, relativamente curta. Então, se a vacina contra a febre amarela, a vacina normal contra a febre amarela, ela dura por uma vida inteira, a vacina fracionada, ela não alcança mais do que 8, 9 anos de proteção. Daí a necessidade de se tomar as demais doses. São 5 que se dividiram, se não me engano, lá? 5. Seriam 5 administrações da vacina para dar esse fracionamento? Eu não lembro se são 5 ou 3. Você lembra, Angélica? Não, eu só acho que essa economia aí também não faz um pouco de sentido, né? Porque é empurrar o problema para frente. Porque aí você vai gastar mais dinheiro ali na frente, é uma forma emergencial de resolver o problema de agora. Então, se assim não fosse feito, ia ser muito pior, né? A gente tem uma situação emergencial, tem que tomar uma posição. Vocês estão vendo aí, pessoas estão morrendo. Muito embora essas mortes elas estejam dentro do, vamos dizer assim, esperado para a situação, infelizmente, mas é uma conduta acertadíssima do governo em tomar essa medida. Era para o governo ter feito vacinação de massa para as populações expostas, vulneráveis, lá no passado, lá atrás. E não esperar. E não chegar a essa situação para ter que correr atrás do prejuízo, ir atrás de fracionar a vacina, e a população enfrentar filas homéricas, etc, etc. Então, na verdade, foi a solução que foi encontrada, exato, né? Era o que tinha que ser feito. É o que tínhamos para hoje. E tanto é assim, questão de... Existe uma carteira chamada Carteira Internacional de Vacinação. Para as pessoas que vão viajar para outros países, eles precisam dessa carteira. Lá, para você ter essa carteira, que quem emite essa carteira são algumas clínicas particulares e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem postos de aplicação dessa vacina e de emissão dessa carteira nos aeroportos, eles só serve para fins de emissão dessa carteira, desse selo de vacinação, quem tomou a dose inteira, e não a dose integral, e não a dose fracionada. Então, quem for viajar, não tem jeito. Quer dizer, quem for viajar para o exterior e quiser e precisar da carteira internacional de vacinação, tem que tomar a vacina integral, não tem jeito. Se for um estado como esse que está com racionamento, possivelmente vai ter que ir a uma clínica particular. Ou então na própria Anvisa, que eles têm eles vão ter que emitir a carteira, né? Ou no posto de saúde que tem a vacina integral, né? Como se diz.
Ok. Então, a gente vai para um rápido intervalo novamente, voltamos em seguida com o último bloco do Observadores. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo e sempre lembrando ao nosso telespectador que pode ter acesso aos programas anteriores no YouTube, no nosso canal, né, youtube.com/observadoresmarabá, e também os links ficam na nossa página, na nossa fanpage, no facebook.com/observadoresmarabá. E para quem tem interesse em nos mandar sugestões de pauta, críticas, a gente tem recebido muitas mensagens através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Eu queria também, Angélica e Dr. Alex, até mostrar uma tela aqui. Nosso programa da semana passada teve uma repercussão imensa, né, ao recebermos aqui essas duas figuras aqui da arte popular, o Clauber, que é o nosso cantador aqui nas manhãs, nas noites de domingo, apresenta aqui a Hora do Cantador. Foi um programa muito gostoso aqui, ele tocou aqui pra gente. E também a Lara Borges, que é uma educadora, São é uma patrimônios artista. culturais, né, Patrick? E a Lara Borges é uma ativista cultural, uma pessoa que a gente gosta de estar dando incentivo aqui, porque trabalha com ações sociais que merecem um apoio, merecem incentivo. E a repercussão foi muito grande aqui nas redes sociais, que o Cláudio fez uma postagem aqui, ó, com Lara Borges na gravação do programa Observadores, com meu irmãozinho Patrick e Roberto, que vai ao ar neste domingo. Essa postagem ele fez antes, né? E aqui já as repercussões. A Irlanda Xavier fala: Patrick, meus parabéns pela escolha dos artistas que você escolheu para apresentar. Temos que divulgar e incentivar cada vez mais os artistas. Muito legal. Obrigado, Irlanda. Um grande abraço. Francisco Carvalho da Silva fala aqui: assisti o Observadores do início ao fim. Esse Cláudio é espetacular. Admiro muito o cidadão, assim como a Lara Borges também. E a doutora Cláudia Chinha, que a gente manda um abraço também, advogada aqui em Marabá, também não perde um programa nosso, comentando aqui: amei ver a nossa querida Lara Borges e o cantador Cláudio Martins no programa Observadores, neste domingo, Patrick e Roberto. Muito feliz pela oportunidade de milhares de pessoas, não apenas em nossa cidade, mas em outros municípios, conhecerem o Instituto Osana Lopes de Abreu, que é a ONG, né, que ela mantém, e que, decorrido mais de uma década da Liberdade, que é o bairro Liberdade, né, as crianças, adolescentes e jovens, através de seus preciosos projetos e da biblioteca, com leitura, música, artes cênicas e contratações históricas em curso. Olha, gente, só para lembrar que a Lara, com esse projeto lá esse ano, eles estão ensinando música, né? E, infelizmente, para ela poder ensinar o violão, precisa, né, só com o instrumento. Então, eles estão aceitando lá, continua aberta aí a campanha deles para receber violão. Você que tem um violão velho, que está encostado aí, ou mesmo que queira doar um violão novo, né, queira patrocinar, eles estão recebendo. Então, a gente vai estar divulgando aí o telefone para contato na nossa página no Facebook, tá? No facebook.com/Observadores Marabá, e está na tela também. O Cadu já está me avisando aqui. Eu queria, antes da gente retomar a conversa, mandar um abraço também para os nossos telespectadores habituais, aqui a Kelly Bruna, o Bruno e a Carla, lá no Açaí do Ponto 7. Também me receberam muito bem lá essa semana, disseram que não perdem o programa. Então, um grande abraço para vocês lá no quilômetro 7, tá? Advogada Cláudia Chini, eu já falei. Comerciante Ronaldo Lima, lá na VP7, na Nova Marabá, também disse que não perde um Observadores. Grande abraço, Ronaldo. A Vera Almeida, frentista no posto da Cidade Nova, no posto de combustível. Vera, grande abraço. Você também mega sorridente, sempre me recebe muito bem lá no posto. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. E o Reinaldo Pereira Silva, que é segurança lá no bairro Liberdade. Reinaldo, grande abraço. Você também nos mandou um recado essa semana aqui através do Facebook, tá? Muito obrigado pelo seu carinho para conosco e todos vocês que têm essa paciência com o nosso programa. Voltando ao nosso tema aqui, recebendo o Dr. Alex, infectologista, e a nossa colega Angélica Freire, que está nos ajudando aqui nos questionamentos. Angélica, por favor. É um prazer, Patrick. Eu queria só retomar aquele assunto que a gente estava falando no primeiro bloco sobre as vacinas, né, doutor? Queria só que o senhor fizesse uma pontuação sobre a questão da gripe,
né, a gente acha muito comum, né, tomar a vacina da gripe e uma vez ou outra a gente escuta alguém falando, tomei a vacina e logo em seguida gripei. Ao que se deve esse fator? Eu vou responder numa única palavra, folclore. Né? Isso é mito, isso é folclore, não existe. A pessoa toma vacina contra a gripe, que não tem, é uma vacina super segura, tem uma proteção fantástica, é uma vacina que só está contraindicada para aquelas pessoas que têm alergia a ovo de galinha e menores de 6 meses de vida, mas fora isso é uma vacina tranquila, dificilmente não é a palavra, jamais ela vai provocar doença. Mas eu garanto que eu tive gripe assim que tomei a vacina, alguns vão dizer. Mas a pessoa muito provavelmente ou confundiu aquela sintomatologia com a gripe, ou ela já estava incubada do problema, no caso da gripe, e, por coincidência, tomou a vacina e evoluiu com a sintomatologia. Mas não foi causada pela Jamais. vacina, né? Não, não foi. Isso é folclore, isso é mito. Eu estou só aproveitando a pergunta da Angélica e a gente fazer um novo alerta em relação à automedicação. Qual o perigo da automedicação? Olha, realmente isso parece brincadeira, parece um clichê, né? Mas as pessoas insistem em tomar alguns medicamentos. Fugindo até um pouquinho do assunto de doenças infecto-contagiosas, mas, por exemplo, você que está em casa, que tem um problema de coluna, que não mede esforços para ir na farmácia, comprar um remedinho para combater aquele problema de coluna, provavelmente seu problema de coluna vai ser resolvido. Mas os efeitos colaterais daquele remédio, dentre eles úlcera de estômago, gastrite, certamente eles vão aparecer ali na frente. E outros problemas, como essa úlcera fica perfurada e aí o tratamento é cirúrgico, insuficiência renal, os remédios para a coluna, são chamados anti-inflamatórios, eles têm o poder de provocar uma injúria renal, um problema no rim, que pode levar até para uma máquina de hemodiálise. Então, o fato de você tomar um remédio de forma sem orientação ou com má orientação pode não só não resolver como um problema, mas pode criar um outro maior. A própria gripe, né, Patrick, é muito automedicada. A gente acha tão comum, eu tô só com uma gripe. Às vezes a gente vai na farmácia e compra um catatal aí de remédio, um coquetel de remédio, né? E sem falar, Angélica, que a gripe, ela todas as doenças, aliás, a gripe, ela é responsável, entre aspas, por tudo. Eu tô com a gripe desde janeiro, eu tô com a gripe, às vezes é um resfriado comum, que a pessoa chama de gripe, é uma sinusite, que a pessoa chama de gripe, é uma alergia, e quem leva a fama é a gripe. Então, a gripe, ela é caracterizada por febre, dor de cabeça, dor de garganta e tosse. Outros sintomas você pode ter, mas você tem uma pessoa que tem o nariz escorrendo, não tem febre, mas tem uma dor de cabeça, certamente essa pessoa vai chamar essa sintomatologia de gripe, mas não é gripe porque faltou a febre, por exemplo. Então, a gripe tem levado a fama de tudo isso aí, mas nem sempre é essa doença. Bom, em relação ao tratamento para qualquer uma dessas, sinusite, resfriado comum, alergia, etc., as pessoas realmente caem na tentação de ir na farmácia e comprar aquele coquetel de remédios que nem sempre são úteis, né? E aí, dentre eles, vem o ácido acetil salicílico, que é o AS, que é um remédio fantástico para algumas coisas e terrível para outras. Por exemplo, se esse camarada, se esse paciente, se essa pessoa acha que está com gripe, quando na verdade ele está com dengue, e ele vai tomar um remédio que tem na sua composição o AS, o ácido acetil salicílico, ele pode evoluir com a forma grave da doença, da dengue, né? Que é a forma grave da doença, no caso, a dengue hemorrágica. Então, por uma administração de um medicamento que ele achava que iria resolver o problema dele, isso pode precipitar um problema ainda maior. É por isso que é imprescindível a procura do médico, né, doutor? É fundamental você procurar assistência médico-hospitalar, né? Um consultório, um postinho de saúde, um hospital, para que ele lhe dê a orientação mais correta. Doutor Alex, você está no serviço público há muitos anos aqui em Marabá, né? Mais especificamente no Hospital Regional, né? Que trata de média e alta complexidade aqui na região, são dos principais profissionais daquela casa. Mas eu queria que o senhor falasse quais são as principais situações que têm ocorrido aqui na região, o que tem mais aparecido lá no hospital, tem mais preocupado. Vou ampliar um pouquinho mais a questão, né? Eu rodo pela cidade toda, nas casas de saúde da cidade, eu trabalho em quase todas,
E eu tenho notado que houve um aumento do número de casos de meningite, né? Teve casos de meningite no Hospital Municipal, no Hospital da Unimed e casos de meningite no Hospital Regional também, né? Então, infelizmente, eu notei que os números subiram um pouquinho. Claro, eu estou falando das doenças infecto-contagiosas. Sim. Os acidentes de moto, esses nunca deixaram de povoar as emergências. Sempre, né? Esses estão sempre na crista da onda, infelizmente. Que aí é uma outro questionamento, outra situação. E até, vou aproveitar que você está falando disso, né? É uma coisa evitável, né? Um acidente de trânsito é uma coisa evitável. E é incrível como os nossos leitos de UTI, que é uma coisa, né, tão necessária, estão sempre, quase sempre lotados por jovens, na maioria. Jovens que se envolveram em acidente de trânsito. Ou seja, você deixa de ter o leito de UTI a favor de uma outra situação grave, porque está ali um paciente que se envolveu no acidente de trânsito. É uma perna quebrada, é uma cabeça quebrada, né? Um trauma de crânio, né? Enfim, é um trauma de face, enfim, tudo isso em função de uma situação totalmente evitável. Que poderia ser evitável. Por imprudência, muitas vezes, né, geralmente imprudência do condutor do veículo. Certo, mas você está falando de meningite. Sim, a meningite, a gente tem observado que os casos de meningite, eles aumentaram um pouquinho. Claro que as autoridades de saúde no município, né, a Secretaria de Saúde, ela pode falar com mais categoria os números. Mas assim, na minha vivência, de muitos anos aqui na cidade já, eu percebi que os casos aumentaram esses dias. Eu não sei a razão, mas talvez o fato de já ter se aproximado, já estamos no período mais chuvoso, talvez isso tenha influenciado nessa estatística. Por quê? No período chuvoso, as pessoas se aglomeram mais, ficam mais em casa, pela razão de esperar a chuva passar, etc. E aquela pessoa doente, ela tem a maior facilidade de transmitir para outra pessoa que está ali próximo. Se ele não tivesse aquela proximidade, certamente ele não iria conseguir transmitir a doença. Então, daí a tese da justificativa, né, para que haja a proliferação da doença, no caso meningite, dentre outras doenças respiratórias do período do inverno, do período chuvoso, que a gente já citou algumas delas aqui. Certo. Terminamos o nosso tempo, infelizmente tinha muita coisa ainda para questionar para o Dr. Alex, mas eu acho que a gente já foi bastante elucidativo. Eu queria despedir primeiro da Angélica. Obrigado, Angélica, pela participação. Eu que agradeço, Patrick. Foi uma honra e foi um papo muito agradável, Dr. Alex. Foi um prazer conversar e tirar as minhas dúvidas de mãe, né, Patrick? Também. Obrigado, Angélica. Muito obrigada. Quanto ao Dr. Alex, a gente queria também fazer uma justiça aqui. Ele falou aqui em off aqui para a gente sobre a possibilidade dele estar se despedindo de Marabá em 2018, apenas uma possibilidade ainda, mas se isso viesse concretizar, doutor Alex, a gente queria desde já lhe agradecer em nome aqui de toda a equipe do Grupo Correio de Comunicação. Isso sempre foi uma fonte de informações muito forte aqui para a gente, né? Sempre que procurado pelas nossas equipes, seja aqui da TV, do jornal, do portal, da rádio, sempre se colocou à disposição para nos ajudar, sempre no interesse público, né? Sempre conversando de uma forma didática, como a Angélica viu aqui hoje. E da minha parte também, como amigo, como um admirador do seu trabalho, fazer o testemunho do ótimo profissional, do grande profissional que o senhor é. Durante algum tempo foi o único infectologista que teve na cidade, durante algum período. E sempre se comportando de uma forma muito digna, de uma forma muito profissional, e de forma que Marabá perde, se isso realmente vier a acontecer, se isso tiver de mudança, né? Obviamente por questões familiares, mas Marabá vai ficar um pouquinho mais pobre em termos de ser um profissional jovem ainda, né? Ainda tem muitos e muitos anos de carreira pela frente. Infelizmente, a nossa saúde de Marabá vai ficar um pouquinho mais pobre sem a sua presença. A gente queria fazer esse testemunho, dizendo, eu como marabaense me orgulho de ter podido acompanhar essa sua trajetória aqui em Marabá e dizer que o senhor representa muito bem tantas e tantas pessoas que vêm de fora e aqui deixa um pouquinho de si, né, através do seu suor, do seu trabalho sério, e ainda mais até porque também é um empreendedor, né, tem um negócio particular aqui também, que é símbolo também dessa sua aposta em Marabá. Muito obrigado, sucesso, seja lá para onde o senhor for, se isso realmente vier a acontecer. Patrick, eu não sou merecedor dessas palavras, realmente, eu que agradeço a acolhida de sempre, você sempre foi um parceiro nosso aqui, a gente
tenta dar o nosso melhor, né? Graças a Deus, eu procuro honrar o meu nome, o nome da minha família, a minha profissão, né? E eu tenho você como uma pessoa de referência também, um amigo, né? Que eu sei que realmente, se eu não for continuar aqui na cidade, como existe esse projeto familiar de mudar de Marabá, não importa, a gente vai ter sempre aquele laço de amizade, de cordialidade, né, de fraternidade que a gente sempre nutriu. Então, gosto de Marabá, gosto das pessoas aqui da cidade, fiz grandes amigos, você é um deles, e eu realmente tenho esse projeto, né? Mas Deus é quem sabe, né? A gente não sabe o que diz, mas Deus sabe o que faz, né? Eu estou nas mãos de Deus aí para ver o que vai acontecer, né? Enfim, mas enquanto isso estamos aqui, né? Estamos na parceria, estamos contribuindo com a população de alguma forma, né? Humildemente, né? Com o nosso trabalho, e vamos tocar o barco. Vamos ver o que vai virar. Muito obrigado novamente pela sua presença. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse domingo. Um ótimo domingo a todos vocês. E até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.